Carol, eu já entendi. Jesus é o Filho de Deus, por meio dele nós temos acesso ao Deus Criador, o Deus Pai, somos orientados por ele a guardar os seus ensinamentos, a ter uma vida prática, segundo os princípios e os valores de Deus, revelados na Torá, revelados através dos profetas, confirmados pelos profetas. Mas o que eu faço agora? Do que se trata? O que Jesus espera de mim? Vem comigo que hoje nós vamos falar sobre ministério. Eu quero ler com vocês algo muito importante aqui para a gente dar base para a compreensão do que é o servir. E nada melhor do que falarmos diretamente sobre as palavras de Jesus, sobre o exemplo dele, o que ele fez durante o seu tempo aqui com os homens, como ele se comportou, o que ele disse para os seus discípulos com relação à vida ministerial. O que é o ministério? É o servir, é o você se dedicar na vida do próximo. É isso que Jesus espera de nós. Mas como é que isso se estabelece? Quais são os limites saudáveis para uma relação entre irmãos, onde um serve o outro, onde um zela pelo outro, segundo as ordenanças de Jesus, segundo aquilo que ele nos pede para fazer enquanto estamos aqui como povo de Deus, como igreja? Vamos ver a partir das Escrituras, vamos olhar para a Bíblia, para os ensinamentos de Jesus sobre esse assunto. Eu quero ler com vocês, minuciosamente, João 13, do 1 ao 17, e eu peço para vocês paciência, que me acompanhem de forma detalhada, porque isso vai ser muito importante para a nossa compreensão. Vamos lá? Jesus disse desta forma, sobre a vida ministerial. João 13, do 1 ao 17. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Isso é importante, nós estamos falando aqui de um momento que antecede a entrega, o sacrifício de Cristo. Então, pensa comigo, quando você está diante de uma situação, que você sabe que você vai partir, que você sabe que você vai embora, o que você faz dos momentos que antecedem? Você diz coisas importantes, coisas relevantes, você quer marcar aquele momento. Não é à toa que Jesus fez a celebração da ceia com eles. É um momento de expectativa. Espiritualmente falando, nós estamos falando de um tempo tenso, de um momento acalorado, espiritualmente falando, onde as atenções estão voltadas ali para Jesus. Nós temos uma atenção espiritual. E o que Jesus faz? Ele aproveita bem esse tempo que ele tem com seus discípulos. Então, ele se utiliza deste momento para falar essas coisas que nós vamos ler agora. São coisas importantíssimas. Por isso, eu quis destacar isso aqui para vocês antes da gente se adentrar nos ensinamentos. Vamos continuar? Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. E aí eu faço uma ressalva aqui também. O diabo colocou na cabeça de Judas. Então, o que ele está falando aqui? Sobre encucar, né? Então, sobre a influência. Satanás, ele não vem, ele não toma lugar aonde ele não tem liberação. O que ele faz? Ele joga ideias, ele influencia, ele vai mexendo nas ideias dos homens. Ele tenta direcionar o coração dos homens pela sua influência, por pensamentos, por tipos e mentalidades, crenças. Ele vai trabalhando nisso aqui. E Judas, ele foi influenciado, ele foi encucado na ideia de trair Jesus. Talvez aí um desejo pelo dinheiro, uma ganância, mas esse fermento como Jesus, o fermento dos fariseus, aquilo ali estava encucado nele, estava fermentando nele. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Olha só, tá falando aqui assim, Jesus sabia o momento que ele estava vivendo. É isso que a gente está conversando, né? Ele sabia que ele iria voltar em determinado momento para o Pai. Ele sabia que talvez como homem, como ser humano, ele não tivesse, ele abriu mão, né, dessa onisciência, viveu como ser humano, perfeitamente um homem, né, entre os homens, entre a humanidade, mas ele já tinha a revelação, né, da sua caminhada aqui com Deus, das suas orações. Ele já sabia que o tempo estava perto, então ele sabia o que estava por vir. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura.
Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais o meu discípulo, respondeu Jesus. Então, olha só, que emblemático e que misterioso, né, de início. Jesus, do nada, ele vai, tira a capa e começa a se preparar para lavar os pés dos discípulos. E aquela dúvida, aquela pergunta, por que ele está fazendo isso? De onde ele tirou isso? Se ele é o mestre, por que ele está se colocando nessa condição e nessa posição? E aí vamos seguir aqui, ó. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Então, diante disso, que ele ouviu de Jesus nessa possibilidade de você não vai ser mais o meu discípulo se não deixar eu fazer isso, aí Pedro se desespera, né? Então, Senhor, me lava todo. Então, pode lavar minha cabeça, lava os meus pés. Eu quero, naquela tentativa, eu quero ser o seu discípulo, eu não quero perder isso que nós temos. Aí Jesus disse assim: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Como Jesus sabia o momento que ele estava vivendo, como ele tinha o entendimento daquela tensão espiritual, dos dias que antecediam o seu sacrifício, a sua entrega, ele já tinha um entendimento a respeito de uma traição, ele já sabia que seria do meio dos seus, que a sua entrega, a sua morte, a sua libação, né, seu sacrifício aconteceria. Então, ele estava muito bem ciente e associou isso ao banho. Olha que interessante, e a gente vai esmiuçar isso um pouquinho mais para frente. Mas ele associou o lavar os pés, o lavar o corpo, com a traição, com o momento que ele estava, que antecedia, né, o seu sacrifício, com o cuidado com os seus discípulos. Ele está tentando ensinar alguma coisa aqui pra gente. Vamos descobrir do que se trata. Jesus sabia quem era o traidor, isso no versículo 11. Foi por isso que disse, todos menos um. Então, todos estavam limpos, menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Agora vem a explicação. Então, primeiro Jesus, ele se comportou de uma forma, ele trouxe um ensinamento em forma de comportamento, e aí vai procurar ensinar e explicar para eles agora o que aquilo significava. Vocês me chamam de mestre, versículo 13. Vocês me chamam de mestre e de senhor, e tem razão, pois eu sou o mesmo. Se eu, o senhor e mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para vocês, façam o que eu fiz. Versículo 16, eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Ponto. E aí eu queria daqui conversar com vocês algumas coisas importantes. 2 pontos muito importantes. Jesus deu um exemplo ali. Ele está falando a respeito de uma liderança pelo exemplo. Acho que essa é a primeira lição que nós podemos tirar aqui. Como eu faço, façam também. Então, não está aqui colocado, não é como eu digo, façam, não é como eu estou dando de exemplo, obedeçam. Jesus está falando assim, como eu fiz, façam também. Então, antes de mais nada, servir, liderar, lavar os pés como ele espera de nós, é por meio do exemplo de vida, é por meio do seu comportamento, do seu posicionamento, da sua postura. Isso precisa ser dito aqui, porque hoje nós vivemos um tempo muito racionalizado, nós temos muita teoria, nós sabemos muito intelectualmente, mas nós estamos um pouquinho distanciado, para ser um pouco modesta aqui, de teoria e prática. Isso não pode ser desassociado. Para Deus, a mentalidade do reino de Deus, teoria e prática andam juntos. E uma coisa é a extensão da outra, uma coisa precisa da outra, elas caminham juntas. Adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Nós estamos falando das coisas visíveis e das coisas não visíveis. Nós estamos falando de coisas que não podem ser desassociadas.
A teoria e a prática no ministério de Jesus, elas caminham juntas. E pelo exemplo, Jesus pregou a verdade do coração de Deus. Por isso que ele associa o banho, o lavar, com os seus ensinamentos. Isso aqui é algo muito importante para nós. Nós precisamos, homens e mulheres do século XXI, entender que o evangelho só faz sentido na sua teoria, nas nossas elucubrações, nos nossos debates, no seminário, nos nossos artigos científicos. Ele só faz sentido quando ele é aplicado praticamente no nosso dia a dia, na nossa rotina. A teoria vem da prática e a prática se sustenta na teoria. E isso é importantíssimo, não se esqueça. Não basta versículos decorados, não basta sabermos, nós precisamos viver, nós precisamos ter uma transformação de estilo de vida. Isso aqui é muito importante ser dito. Vamos entender os ensinamentos de Jesus aqui, o que ele traz para nós, para o dia a dia, para nós, eu, você, aqui no século XXI, essa geração, como é que isso aqui se aplica para a gente, o que Jesus está deixando aqui. Então, 2 frases de Jesus precisam ser levadas a sério aqui, precisam ser consideradas. Vamos esmiuçar isso. Primeira frase, ele diz assim: quem já tomou banho está completamente limpo. Tá, mas o que significa isso? O que quer dizer isso? E eu queria ler com vocês um trechinho muito importante, uma fala de Jesus lá em João 15:3, que diz assim: vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado. Olha só que sutileza. Jesus associa o banho à limpeza do corpo. Vocês já tomaram banho, já estão limpos com as palavras que eu lhes tenho falado. O que isso significa? Os ensinamentos de Jesus, a sua verdade, aquilo que ele trouxe à humanidade, aquilo que ele revelou, aquilo que ele disse aos seus discípulos. Isso se compara com um banho bem tomado. Então, olha como nós começamos falando sobre Judas estar aqui, fermentando as ideias, a ideia que Satanás estava ali influenciando ele. Olha só como é importante isso. Jesus associa as palavras, os seus ensinamentos, com um banho, da mesma forma. Então, é a nossa mentalidade, é aquilo que nós temos como verdade em nós, são os ensinamentos revelados por meio do Espírito. Essas coisas são associadas com um bom banho, com estarmos limpos. Não é simplesmente o fato do batismo. E aí eu queria trazer isso, a importância do batismo, a ritualística, né? Isso é muito importante, muito significativo. Mas nós precisamos entender que esse rito de passagem, essa coisa do ir às águas, literalmente falando, é uma representação de uma verdade espiritual, de um processo espiritual que está acontecendo. Em si, como Paulo ensina sobre a circuncisão, em si, a circuncisão não significa nada. Em si, o batismo nas águas, ele não é algo místico, poderoso em si, não tem poder na água ali, é uma representação apenas. Aquilo revela, é didático, aquilo é uma ilustração, é uma constatação de um processo espiritual que está acontecendo interiormente. Então, quando Jesus fala do banho, do corpo limpo, ele está tentando ensinar para os seus discípulos que a sua pureza moral, a sua pureza espiritual se dá por meio dos ensinamentos dele. É a nossa transformação de mente, como Paulo nos ensina lá em Romanos, é a nossa mudança de vida. Este é o foco aqui, este é o ensinamento. Então Jesus está apontando assim, vocês estão lavados, vocês já encontraram a verdade em mim, eu estou em vocês, vocês estão em mim, vocês não precisam ser lavados de corpo todo. Aí entra o segundo ponto que diz aqui, precisam ser lavados apenas os pés de vocês. Eu vou deixar aqui algumas referências sobre as palavras de Jesus com relação ao banho, né? Vocês podem abrir lá em Efésios 6:26, 1 Coríntios 6:11 e Tito 3:5, que fala sobre o lavar regenerador do Espírito Santo, que é esse processo de santificação, de mudança de mentalidade, de mudança de vida prática com Deus. Então, deixando isso aqui para vocês se aprofundarem nisso, orarem a respeito disso, buscarem elucidação, que o Espírito Santo traga essa revelação para vocês sobre a associação das palavras, os ensinamentos de Jesus com o ser limpo e como a ilustração disso nos aponta para essa realidade espiritual de vida nova,
de comportamento novo, de forma nova de pensar. E aí Jesus vem e diz assim para eles, precisa lavar apenas os pés de vocês. Então, eu vejo aqui duas coisas importantíssimas, duas naturezas de Jesus sendo colocada ali. Primeiro, ele como Deus. Então, a minha palavra, os meus ensinamentos já lavaram vocês. Então, esse é o poder de Deus agindo ali na vida dos discípulos. Vocês estão sendo curados através de mim. Então, isso é poder, gente. Isso é potencialidade, isso é divindade. Isso fala sobre um poder inimaginável a seres humanos comuns. A palavra dele, então, Jesus ali lavando eles, curando eles nos seus ensinamentos, isso aqui só Deus pode fazer. E o segundo ponto, ele trazendo o exemplo prático, né? Como eu fiz, façam também. Então, a nível humano, a nível Jesus como homem, o que ele espera de nós, o que nós devemos fazer como seres humanos. Então, nós temos a essencialidade de algo aqui, que são os ensinamentos que lavam o corpo como todo, e nós temos Jesus dando o exemplo prático que ele espera de nós como seres humanos, o que nós fazemos, o que cabe ao Deus Jesus e o que cabe ao Jesus homem, né? O que cabe a Deus e o que cabe aos seres humanos a partir da fé em Jesus, o que ele tem para nós. Então, Paulo, para Timóteo, quero dar esse exemplo aqui para a gente encerrar, ele diz lá em 1 Timóteo 4, do 11 ao 16, Paulo está dando orientações. Na verdade, a carta a Timóteo, as duas cartas que Paulo envia a Timóteo, é sobre ministério. Então, nós estamos falando a respeito de um jovem cristão que está sendo orientado pelo seu líder espiritual, né, por aquele seu exemplo espiritual, o que fazer na sua vida de serviço, de ministério. E ele coloca assim, recomende e ensine essas coisas. Do que ele está falando? Recomende e ensine as coisas que eu estou te passando, esses ensinamentos, essas palavras. Guarde essa doutrina, guarde o que você recebeu de Jesus, cultive os dons que você recebeu de Deus. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram. E o grupo de presbíteros pôs a mão sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Pratique essas coisas e se dedique a elas a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que escutam. Então, olha a associação de Paulo com relação ao ensino da palavra. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês e que a gente precisa colocar isso claramente falando? Existe a essencialidade do evangelho, do que é espiritual, que foi realizado por Cristo. Jesus nos lavou dos nossos pecados. Isso é obra dele. Por meio do sangue de Cristo somos lavados. São os ensinamentos de Jesus que nos purifica. É o Espírito Santo de Deus trabalhando em nós. Este é o poder de Deus. Isso cabe a Deus. O que ele espera de nós como ministros, como pessoas que servem umas às outras? Nós lavamos os pés. Pé se suja como, gente? Pelo andar, na caminhada. Então, na nossa caminhada, nós nos ajudamos e lavamos os pés uns dos outros. Mas nós não entramos na essencialidade do ensino. Quem ensina, quem detém esse mérito de ensino, de lavar o corpo todo, é o Senhor. Isso vem de Deus. Como isso acontece? Isso acontece no nosso relacionamento particular com Ele. Então, nós temos que colocar as coisas nos seus devidos lugares. Isso é muito importante. Deus espera de nós que nós lavemos os pés uns dos outros, mas que nós tenhamos em mente que a essencialidade, o trabalho completo, quem realiza é o Filho. E nós precisamos colocar essas coisas nos devidos lugares. Por que eu quis trazer isso para vocês? Porque quando nós falamos também de lideranças, isso precisa estar resguardado. Nós precisamos colocar os limites nos relacionamentos entre líder e liderado, entre aquele que discipula e o que é discipulado. Nós precisamos voltar para o lugar
de servir e lavar os pés. E nós precisamos tirar essa mentalidade que nós somos essenciais na vida das pessoas. Isso é pecado, gente. E isso precisa ser colocado aqui. Que o Espírito Santo de Deus, essa é a minha oração, primeiramente na minha vida, me coloque no meu devido lugar. E nos coloque, cada um no seu devido lugar, como seres humanos comuns, que lavam os pés uns dos outros apenas, devolvendo a Jesus o mérito e o ministério de lavar o corpo todo. Como é que a gente devolve isso para Jesus, Carol? Nós orientamos uns aos outros a respeito da palavra, como Paulo ensina a Timóteo, ensina essas coisas, mas também nós reconhecemos este lugar que nós ocupamos. Então, o que é ensinar a palavra? É você ensinar ela de forma completa, dando o entendimento do todo. Qual é o entendimento do todo, então? Que Jesus, ele limpará cada um no seu individual, no seu particular, e que eu aqui, Carol, estou lavando os pés de vocês apenas. Não é de mim para vocês, é eu estando aqui falando assim: olha, gente, vocês precisam voltar para o lugar de dependência do Senhor. Busquem vocês no Senhor. Adorem a Ele no seu estilo de vida. Leiam a palavra. Orem. Busquem orientação. Porque é Ele que vai trazer a pureza completa. É por meio da sua relação, do seu relacionamento com Deus. Sua intimidade. É o permanecer em Cristo. Aí vocês estão sendo lavados. Eu aqui não sou do campo da essencialidade. Eu sou aqui apenas uma importância, né? Ensinar para vocês tudo isso. Mas ser honesta. A liderança brasileira precisa ser honesta nos seus ministérios, tendo em mente que nós não somos essenciais na vida de vocês. Um não é essencial na vida do outro, mas nós estamos apenas obedecendo o que Jesus nos orienta, que é lavar os pés uns dos outros, é incentivar, encorajar, exortar, mas devolver a centralidade de Jesus, colocando aqui que Ele vai sarar vocês, é Ele quem realiza essa obra, é o Espírito Santo que vai te ensinar, que ministra, que revela, que coloca isso em profundidade na vida de vocês, e não o que nós fazemos aqui. Então, eu queria deixar isso para vocês. Nós vamos ter muitas outras oportunidades para conversar sobre isso. É necessário falar sobre essas coisas, colocar saudavelmente limites da atuação das lideranças para que não haja abusos nem extrapolação no sentido, ouçam a mim, e para vocês aprenderem, se munirem de ferramentas para discernir quando uma liderança está abusando do lugar dela. Então, por isso que nós falamos sobre essas coisas, por isso que nós precisamos lançar luz sobre tudo isso, o que Jesus quer que seja feito. Olha, Ele quer que a gente lave os pés uns dos outros, mas o que isso significa? Que quem cuida da essencialidade é o Espírito Santo, é Jesus. Ele lavou vocês, Ele está cuidando, é o Espírito que está regenerando vocês. O meu papel aqui é lavar apenas os pés, é orientar, é mostrar o caminho da fonte. Mas aqui não é fonte, aqui não é centralidade. Aqui, de mim, eu só posso compartilhar o que eu recebo dele. Então, recebam vocês diretamente deles. Eu só posso orientá-los e ensiná-los a partir do que eu aprendo, do que eu recebo. Então, Deus abençoe vocês. Vamos falar sobre isso, vamos repassar isso. Envie esse vídeo, fale sobre essas coisas, mas precisamos pôr os limites. Mais uma vez, eu vou falar isso de novo. Nós precisamos pôr os limites de atuação humana na vida dos seres humanos. Liberar uns aos outros, levar e incentivar que voltemos à oração, porque isso emancipa vidas. É por meio do permanecer em Cristo que crescemos, e não de vocês estarem aqui me ouvindo, não se alimentar de homens, não se alimentar da sabedoria humana, mas irem diretamente vocês à fonte e receberem do Senhor a cura, a restauração e a transformação para a vida de vocês. Isso é honesto e precisa ser dito, precisa ser orientado. É a constatação aqui, gente, de que a Ana Carolina, não tem nada para oferecer para vocês. Tudo que eu ofereço, eu recebi do Senhor e recebo dele todos os dias. E o meu papel aqui é dizer para vocês: vão para este lugar também, recebam, porque isso é para todos nós. Todos nós temos acesso direto ao Deus verdadeiro, à vida, à saciedade, à revelação das Escrituras. Não é meu papel, não é o seu papel na vida de outras pessoas, como líder, como pastor, como ministro, seja qual for a área que você trabalhe, que você atue, que você sirva os seus irmãos. O seu papel é apontar para o Filho, é revelar, é ensinar as Escrituras e devolver para ele o lugar da essencialidade. Incentive os seus
liderados, incentive-os a voltar para Jesus, a serem maduros na fé. Seja você maduro, busque aconselhá-los e responsabilize as pessoas do lugar delas. Elas são responsáveis pela vida espiritual. Elas devem buscar, nós, cada um, na nossa individualidade, buscamos o alimento que vem de Jesus, pela nossa comunhão, pelo nosso relacionamento com Ele. Deus abençoe vocês e vamos lá, vamos juntos falar sobre essas coisas. Até o próximo vídeo.